Mark Twain escreveu uma frase que deveria nos tirar o sono. É mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Para um instante nessa assimetria. Enganar é fácil, desenganar é quase impossível. Por quê? Porque quando o engano entra, a mente ainda está aberta, mas depois que ele se instala, você já construiu sobre ele, já tomou decisões, já investiu tempo, energia e, sobretudo, a sua própria imagem. Admitir o engano não custa apenas trocar uma ideia por outra, custa reconhecer que você esteve errado durante todo o tempo em que sustentou aquela ideia. E esse é o custo que a mente humana faz quase tudo para evitar. A psicologia dá nomes a isso: viés de confirmação, dissonância cognitiva, racionalização. Tudo compõe o mesmo mecanismo, um sistema imunológico da mente. O problema é que esse sistema não distingue entre uma crença verdadeira e uma crença falsa. Defende as duas com o mesmo empenho, porque o que ele protege no fundo não é a verdade, é a continuidade do eu. Existe um momento quase sempre imperceptível em que uma crença deixa de ser algo que temos e passa a ser algo que somos. No início era só uma ideia. Eu acho que isso é verdade. Uma posição e posições podem ser revistas, mas a repetição, a defesa pública, o grupo que pensa igual, a satisfação de estar certo, tudo isso vai soldando a ideia ao centro da pessoa. Então acontece a transformação silenciosa. A pessoa não diz mais eu acredito isso. Ela vive como se aquilo fosse parte do próprio nome. Não defendemos a ideia porque ela é verdadeira, defendemos a ideia porque nos tornamos ela. Por isso que apresentar mais evidências com frequência só aumenta a resistência. Ceder não seria apenas mudar de opinião, seria, na percepção do ego, deixar de existir. Se isso fosse apenas um defeito individual, seria mais fácil de tratar, mas a história mostra que é coletivo o problema. Houve um tempo em que a Terra era o centro do universo e quem afirmava o contrário era tratado como ameaça à ordem. Houve um tempo em que propor causas naturais para as doenças soavam como impiedade. O padrão se repete. As evidências chegavam claras e ainda assim a comunidade resistia, perseguia, silenciava quem estava falando. O problema nunca foi a falta de prova, era o apego às crenças existentes e a tudo que se sustentava sobre elas: prestígio, poder, identidade, segurança. Thomas Kuhn observou que os paradigmas raramente caem por argumento, caem por exaustão e por sucessão de gerações. Os defensores do modelo antigo não se convertem, eles são substituídos. A verdade, por assim dizer, costuma avançar um funeral de cada vez. E aqui vem um alerta: quem se julga imune à dureza do coração é precisamente quem mais a hospeda. Jesus deu um nome a isso muito antes da psicologia. Ele chamou de dureza do coração. Um mal-entendido precisa cair logo. Dureza do coração não é falta de inteligência. Ela ocorre justamente em pessoas cultas, estudiosas, brilhantes. Não é maldade, é algo mais profundo. A incapacidade de abandonar uma visão antiga quando a verdade bate a porta. No grego dos evangelhos, a palavra é esclerocardia, algo que enrijeceu, que perdeu a flexibilidade. E o coração, na antropologia bíblica, não é a sede do sentimento, é o centro da pessoa, o lugar onde se pensa, se decide e se percebe. Um coração endurecido é uma percepção que cristalizou, e o endurecimento se instala
aos poucos. Ninguém decide, num único dia, fechar-se à verdade. O fechamento acontece em pequenas recusas, em perguntas que preferimos não fazer porque já intuímos que a resposta nos obrigaria a mudar. Cada recusa adicionada a uma camada até que se forma uma muralha que nem percebemos ter construído. Repare em algo nos evangelhos. Foram com os especialistas religiosos, com os que mais sabiam. Os fariseus conheciam as escrituras como ninguém, decoravam textos, debatiam interpretações, observavam mandamentos com rigor admirável. E quando a própria verdade para a qual as escrituras apontavam se colocou diante deles em carne e presença, eles não a reconheceram. Pior, a combateram. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Eles transformaram o dedo que aponta para a lua na própria lua. O conhecimento que deveria ser uma porta tornou-se uma parede. E aqui está o alerta severo, dirigido especialmente aos que mais se dedicam. Quanto mais sabemos, mais temos a defender. Quanto mais investimos numa interpretação, mais caro fica admitir que ela talvez não esgote a verdade. O dia em que sentimos que já compreendemos plenamente é, provavelmente, o dia em que paramos de ver. E aí então a verdadeira metanoia, que não é um ajuste de opinião, ela é algo que se parece com uma morte. Admitir que passamos anos, às vezes décadas, defendendo algo incompleto ou até equivocado, não fere apenas o orgulho, ele fere a narrativa que construímos sobre nós mesmos. O ego resiste porque sente com precisão que está perdendo terreno. Para ele, abrir mão de uma certeza não é evoluir, é diminuir. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. E aqui está a distinção que muda tudo. Derrota é quando o ego é vencido e se ressente, guardando ferida. E a entrega é quando a pessoa, por amor à verdade, solta voluntariamente aquilo a que se apegava. Na derrota, perde-se contra a vontade. Na entrega, oferece de bom grado. E quem faz essa entrega descobre algo surpreendente. A pessoa não fica menor por ter abandonado uma certeza. Ela fica maior, porque agora cabe nela uma verdade que antes não cabia. Toda a diferença entre o coração endurecido e o coração desperto pode ser ouvida em duas frases muito curtas. Diante do que se apresenta como novo, o coração endurecido diz: eu já sei. O coração desperto, ele diz: mostra-me mais. Eu já sei é uma frase de encerramento. Fecha a porta antes mesmo de o visitante entrar. É o copo que se imagina cheio e por isso não recebe mais nada. Mostra-me mais não é ingenuidade, é disponibilidade. É a porta entreaberta, é o copo que se abre e sabe que ainda pode receber. E a boa notícia é que a segunda frase pode ser treinada. Cada vez que sentir surgir o impulso de dizer eu já sei, especialmente diante de algo que incomode, pause e pergunte em silêncio: e se houver aqui algo que eu ainda não vi e não conheço? Agora podemos entender uma das imagens mais mal interpretadas de todo o ensino de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Durante séculos isso foi lido como uma ameaça, como se Deus tivesse deliberadamente dificultado o acesso, criado um filtro severo para deixar a maioria de fora. Mas talvez essa leitura seja exatamente o tipo de interpretação endurecida que estamos examinando agora. A porta não é estreita porque Deus a tornou difícil. Ela é estreita porque poucas coisas são mais difíceis para o ser humano do que abandonar uma certeza para receber uma verdade maior. A estreiteza não está do lado de Deus, está do nosso lado, no tamanho daquilo
que carregamos. Pense numa porta estreita de verdade. Quem chega com os braços cheios de bagagem não passa. Não porque a porta seja má, mas porque a bagagem é demais. E o que precisamos soltar na porta do despertar não são objetos, são certezas, autoimagens, a necessidade de estar certo. Vista assim, a porta estreita, ela deixa de ser ameaça e se revela misericórdia. Ela não nos engana com promessas de transformação fácil. Ela é honesta e para receber o maior é preciso soltar o menor. E o caminho é apertado pela mesma razão, não como castigo. Ele é apertado como é apertado o canal de um nascimento. Aperta porque está dando à luz a alguém novo. Antes de encerrar, um exercício. Faça-o hoje no silêncio. Primeiro, escolha uma certeza, uma que você defende com força, de preferência uma que você sentiria desconforto em ver questionada. Esse desconforto é o sinal de que ela está próxima da sua identidade. E aí, imagine por um instante que ela pudesse estar incompleta. Não errada, apenas incompleta. Observe o corpo. Seu corpo tem tensão, pressa de defender, irritação. Esse movimento não é a verdade falando. É o ego protegendo o terreno. Apenas observe. E depois, em vez de que eu já sei, oferece interiormente, a outra fase, mostra-me mais, e se houver aqui algo que eu ainda não vi. E se algo começar a se mover, lembre-se, você não está sendo vencido, está se oferecendo. E encerre em gratidão. A disposição de ver já é em si o início do despertar. Senhor, livra-me da certeza que fecha e guarda em mim a abertura que recebe. Termino com uma afirmação que pode servir de critério para o resto da sua vida. A verdade não teme perguntas. Apenas as crenças frágeis precisam se proteger delas. Aquilo que é verdadeiro não tem nada a perder com o exame. A verdade convida ao escrutínio, ou seja, ela suporta a dúvida, atravessa o questionamento e sai inteira. É a mentira, a meia-verdade e a certeza inflada que precisam de construir muros, de modo que a própria reação revela muito. Quando sentimos que uma convicção nossa não pode ser questionada, que perguntá-la já é uma ofensa, então talvez não estejamos diante de uma verdade sólida, mas de uma fragilidade disfarçada de firmeza. E o que é preciso sobre as perguntas? Tudo converge para um único convite. O mesmo que Jesus dirigiu a cada pessoa que encontrou. Deixe morrer a versão de você que precisa estar certa e nasça para uma verdade maior do que suas certezas. Esse convite não se cumpre de uma vez, ele cumpre-se todos os dias, em cada momento em que escolhemos a abertura no lugar do fechamento, a entrega no lugar da defesa e mostra-me mais no lugar do que eu já sei. Cada uma dessas escolhas alarga um pouco mais a porta. A porta é estreita, mas o que há do outro lado é sem medida. Que você tenha a coragem, que é uma das mais raras, de abrir mão de uma certeza para receber uma verdade maior, e que descubra nesse gesto não a perda que o ego temia, mas a amplitude que a alma sempre buscou, encontrando a verdade com inteligência existencial.